Bora falar de futebol? O jogo mais esperado da rodada entregou aquilo que a gente imaginava. Foi muito bom de se assistir. Palmeiras e Bahia. O Palmeiras venceu 2-0 dentro do Allianz Parque. O jogo que já era o mais esperado da rodada antes da rodada começar, depois do empate do Flamengo contra o Cuiabá, se tornou ainda mais relevante para as duas equipes, podendo se aproximar do líder Flamengo. E entregou muita coisa. Vou falar sobre muitos aspectos desse jogo já aqui no vídeo. Antes, eu vou me apresentar para quem não me conhece. Se você caiu aqui no canal por acaso, prazer, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Esportes e produzo análises em vídeo sobre o clube nas minhas redes sociais. Então aproveita, se inscreve no canal, também ativa o sininho aqui para todas as análises diárias sobre os principais temas envolvendo o clube e já deixa o like nesse joinha que está aqui embaixo, clica que é muito importante para o trabalho que eu venho realizando aqui no canal. E ao final do vídeo eu espero um comentário seu também, com elogio, uma crítica, uma pergunta, um questionamento, um posicionamento, algo que agregue em alto nível. Debata com a galera aqui embaixo também, que tem muita gente boa. Maravilha? E se quiser ser membro do canal, eu vou ficar muito feliz com esse apoio. Bora pro tema do vídeo agora? Bora lá. Bom, o Bahia, ele veio como se imaginava, né? Inclusive a análise pré-jogo que eu trouxe aqui, que mais de 17 mil pessoas assistiram, foi fantástico, adorei a audiência. Falou muito sobre o que foi o jogo, né? Um Bahia que gosta de ter a bola, gosta de trocar passes, não à toa teve mais posse de bola do que o Palmeiras no jogo, embora não pareça. E aí vem a questão de você conseguir olhar para o jogo primeiro e depois olhar para os números para ver o que os números explicam sobre o jogo e não tentar explicar o jogo em cima dos números, né? E quando a gente olha para o confronto, quando a gente olha e assiste ao jogo, a gente tem a sensação que o Palmeiras teve muito mais a posse da bola, porque o Palmeiras foi muito mais perigoso do que o Bahia. Só que não, o Bahia teve 56% de posse de bola e o Palmeiras 44%. E o que aconteceu foi um Palmeiras mais vertical, como a gente imaginava, melhor dizendo, como eu citei inclusive aqui no vídeo pré-jogo. O Bahia é um time que gosta do passe curto, da aproximação, não à toa joga com muitos meio-campistas, tem o Everton Ribeiro para o passe mais comprido, tem os lançamentos tanto no Juba quanto no Gilberto, laterais que se expõem bastante, e no fim das contas, para você impedir que o Bahia jogue, como fez o Juventude, inclusive no Alfredo Jaconi, na rodada anterior, você tem que pressionar alto, você tem que tirar a bola do Bahia, você tem que tentar fazer com que o Bahia só tenha a bola em pontos muito distantes do seu gol, porque se o Bahia se aproximar do seu gol com a bola, num ataque organizado, com a qualidade que tem Cauli, com a qualidade que tem Everton Ribeiro, com a qualidade que tem o Tassiano, com a movimentação do Everaldo, a qualidade do Jean Lucas, naturalmente vai gerar perigo, como gerou, mesmo com o Palmeiras sendo muito superior e muito incisivo. Nas minhas contas, eu vou trazer as minhas contas aqui, por que eu digo que o jogo entregou tudo o que se imaginava? Porque as duas equipes conseguiram construir, conseguiram criar boas oportunidades de gol. Fato é que o Palmeiras, mesmo com menos posse de bola, ao seu estilo mais vertical, variou demais as jogadas e, na sua variação de jogadas, conseguiu ser muito mais perigoso do que o Bahia. Nas minhas contas foram 10 chances claras de gol do Palmeiras contra 5 do Bahia. E aí, de novo, um repertório muito interessante, né? Eu falei, inclusive, na análise do Palmeiras contra o Grêmio, sobre o repertório que o Palmeiras entregou, mesmo com vários desfalques. E dessa vez, com o Veiga em campo, inclusive não só a volta do Veiga, mas algumas outras peças importantes, né? Para você ter uma ideia, o Palmeiras teve o menino jogando muito bem na meia esquerda, foi interessantíssimo. Acho que foi, eu não lembro de um jogo tão bom do Gabriel Menino, talvez aquela Supercopa contra o Flamengo. Mas realmente como jogou bem o menino, como jogou à vontade o menino, porque o Palmeiras trabalhou dessa forma, né? O menino foi um meia esquerda, jogando ali junto com o Piquerez e com o Rony, muitas vezes os três bem juntinhos para tentar gerar uma superioridade numérica no lado do campo, fazendo jogadas de fora para dentro, e do lado direito eram Estevão, Veiga e Mike. E aí a gente está falando de outra substituição que é mais do que necessária. O Mike realmente hoje é um jogador que vive um momento muito melhor, não só hoje, mas já há algum tempo, muito melhor do que o Marcos Rocha, e aí é uma substituição natural para melhorar aquele lado do campo, e realmente melhorou muito ter o Mike por ali. Além do que o Gomes voltou depois de treinar um mês praticamente sem jogar pela seleção paraguaia e passou a ser a dupla do Vitor Reis, que também jogou muita bola. Então, algumas peças se modificaram no Palmeiras para melhor, principalmente com a volta do Veiga. Falei no pré-jogo, o Veiga entrega muito mais capricho
para o meio-campo do Palmeiras, e foi o que faltou contra o Grêmio. Para você ter uma ideia, o Palmeiras, ele no primeiro tempo, cria jogada de tabela entre Veiga e Estevão, que o Estevão sai na cara do gol e obriga o Marcos Felipe a fazer uma defesa, isso foi com 1 minuto de jogo. Um Palmeiras que fez jogada de fora para dentro com o Estevão fazendo uma jogada depois de receber um passe do Veiga, solta para o Flaco no meio, para o Flaco dar a pifada, e o Rony, que estava impedido, exigiu uma grande defesa do Marcos Felipe, mas mais uma jogada que o Palmeiras cria. A bola parada do Veiga, cobrando, né? O Veiga, na verdade, o Veiga bate a falta que foi sofrida pelo Gabriel Menino do lado esquerdo, ele cobra na cabeça do Gomes e o Gomes acaba cabeceando para fora. Mas veja só, falei primeiro uma jogada de tabela, depois uma jogada que acontece de fora para dentro, agora uma jogada de bola parada, teve jogada de cruzamento com bola rolando, que é uma jogada bem característica do Rony quando joga aberto, que o Palmeiras tem o Gabriel Menino, veja só, na esquerda fazendo uma jogada em que ele solta para o Rony recebe e traz a bola para dentro e cruza de perna direita na direção do gol, o Flaco cabeceia e a bola passa raspando a trave, isso tudo com 15 minutos de jogo. Então uma jogada, para você ter uma ideia, de tabela, uma de fora para dentro, uma de bola parada, uma de cruzamento com bola rolando, teve jogada com passe de ruptura por dentro, também teve. Passe do Gustavo Gomes para o Flaco girar em cima da marcação e o Rony acabar pegando a sobra e finalizar para o Marcos Felipe pegar, mas foi mais uma oportunidade em que o Palmeiras conseguiu criar e de maneira diferente. Batida de fora da área, 2 ótimas oportunidades. O Aníbal exigindo uma defesaça do Marcos Felipe, o Veiga que tinha opção de soltar, mas acabou finalizando mal na meia-lua, isso aos 23 e aos 26 minutos. E tudo isso o Palmeiras criando, construindo, gerando o jogo, tendo participação do Veiga, tendo participação do Menino, tendo participação do Estevão, do Flaco, o Rony, enfim, todo mundo participando de alguma maneira dessa construção de jogo do Palmeiras muito positiva e tirando o espaço do Bahia. O Bahia não conseguia jogar, o Bahia não conseguia trabalhar à frente do meio-campo. Até que o Palmeiras não abre o placar e o Tassiano consegue servir o Jean Lucas, o Mike deixa o Jean Lucas em condição. Ele erra no movimento em linha de impedimento e o Jean Lucas perde o gol. Mas criou, mesmo que na base de uma jogada de contra-ataque, não exatamente como o Bahia gostaria de criar, criou e perdeu o gol. Na sequência, o Palmeiras tem uma jogadaça do Estevão em cima de 2 marcadores, soltando para o Veiga, que bate e na bola espirrada o Rony faz um gol impedido. E aí o Bahia tem uma outra chance de abrir o placar. Veja só como os dois times criaram, construíram, né? Porque o Bahia demorou muito para criar, porque o Palmeiras foi muito incisivo. E aí o Jean Lucas dispara num contra-ataque, cara a cara. Na verdade foi falta no Rony, né? Mas a jogada aconteceu e cara a cara com o Everton ele bate para fora. Para fechar o primeiro tempo, o que acontece? O Estevão faz aquele golaço numa bola em que o Aníbal rouba e de primeira dá o passe. E eu falei isso no pré-jogo. O Aníbal é muito importante para um modelo que, no momento em que a equipe adversária gosta de trocar passes, se coloca à frente, tem jogadores muito mais de ataque do que provavelmente com características de marcação, o Aníbal, numa roubada de bola, pode lançar e fazer com que o Palmeiras, num contragolpe, abra o placar. Dito e feito, o Aníbal nem precisou de fato roubar a bola, foi um passe errado, ela se ofereceu para ele e ele viu o Estevão disparar, e aí o Palmeiras abre o placar no último lance do primeiro tempo, numa jogada maravilhosa do Estevão. A gente tem que realmente aproveitar muito esse garoto aqui no futebol brasileiro. E, como eu disse, o Bahia teve pouquíssimas oportunidades de colocar a bola na rede, mas até teve no primeiro tempo. 2 claríssimas, claríssimas. Uma no 0-0 e a outra no 0-0 também. E aí, no segundo tempo, a gente tem que falar do Everton, porque o Everton foi fundamental para que o Bahia não empatasse o jogo. O Palmeiras chegou a ter 2 outras oportunidades de gol, com o próprio Piquerez e o Menino fazendo uma tabela, o Menino cruzando para o Estevão, se enrolar na finalização na meia-lua. Um contra-ataque que o Menino dispara, dá o passe para o Mike, recebe na grande área, mas aí acaba não conseguindo finalizar. E o Bahia tem a chance do empate aos 13 minutos do segundo tempo, quando o Flaco, que foi o mais fraco do jogo, podemos dizer assim, em termos técnicos, ele erra um domínio e o Bahia dispara no contra-ataque com o Cauli, num passe do Everton Ribeiro no ponto futuro. Falei disso no pré-jogo também. O passe do Everton Ribeiro no ponto futuro é crucial e ele consegue fazer o Bahia jogar assim. O Jean Lucas cara a cara e agora ele finaliza na direção do gol e o Everton aparece para impedir o que seria um empate do Bahia e que poderia movimentar completamente o jogo. 2 minutos depois, o Rony mete o gol numa jogada em que o Estevão dá o passe, né? O Estevão, quando não colabora, finalizando, colabora, construindo, é brilhante. O Rony estava tentando de todo jeito colocar a bola na rede, a conversão em finalização
conversão de finalização em gol, né, dele tá muito baixa, ele tem precisado de muitas finalizações para converter gols, mas ele insiste, ele tenta, ele briga, como o Abel disse na coletiva, ele é um cara que empurra a defesa adversária para trás, faz com que a defesa adversária se preocupe com as linhas de impedimento e acabe abrindo espaço no meio para o time trabalhar na entrelinha. E isso fica claro que o Palmeiras consegue trabalhar muito na entrelinha quando ele joga, mesmo aberto pelo lado. E no fim das contas ele meteu esse gol. E aí o Everton aparece justamente em duas outras oportunidades, veja só como é importante, né? O Bahia teve mais duas chances de colocar a bola na rede, com o Gilberto soltando para o Biel cara a cara e o Everton pegando, e também com o Estupiñán cara a cara com o Everton num passe do Ademir. Ele aparece para fechar de novo. Ele poderia, estou falando de lances que aconteceram aos 30 minutos do segundo tempo. O jogo estava 2-0. Poderia incendiar o jogo, 2-1. Os jogadores começam a se segurar um pouco mais e no fim das contas o Everton impediu não só que o Bahia empatasse o jogo, como que o Bahia crescesse, reaparecesse ou reacendesse a chama do jogo. O Everton foi fundamental porque o Bahia, mesmo num dia ruim, mesmo num dia em que rendeu muito pouco, mesmo num dia em que não conseguiu jogar aquilo que se acostumou a jogar, principalmente na Arena Fonte Nova, fora de casa o Bahia tem mesmo problemas, mas mesmo num dia ruim consegue construir. E foi assim contra o São Paulo também. O Bahia também consegue construir isso contra o São Paulo, o Bahia também consegue ser perigoso contra o São Paulo, não do jeito que gostaria, não do jeito que é na Fonte Nova, mas tem muita qualidade no meio campo. E aí nos poucos momentos que o Bahia consegue controlar um pouco o jogo, ele tem qualidade para ser perigoso. E contra o Palmeiras não conseguiu controlar o jogo, não conseguiu jogar o jogo que está acostumado, que está habituado, mas nos contra-ataques achou algumas possibilidades e parou no Everton. Enquanto o Palmeiras foi brilhante ofensivamente, como eu disse, com várias ferramentas para construir, com o Menino jogando muita bola como meia esquerda, com o Rafael Veiga jogando muita bola como meia direita, com participação excessiva e massiva do Mike pela direita, né, dos laterais em si, tanto o Mike quanto o Piquerez ajudando muito, e o Palmeiras foi muito superior à equipe do Bahia na minha concepção, embora o Bahia, como eu disse, tenha construído porque tem qualidade, e o Everton foi importante nessa vitória do Palmeiras também. No fim das contas, na minha concepção, a análise é essa. Quero saber a sua análise. Para mim, o Palmeiras foi muito superior, mas o jogo entregou tudo o que se imaginava, porque o Bahia, mesmo num dia ruim, mostrou que é perigoso. E um grande time também começa por um grande goleiro. Que fase vive o goleiro Everton? Que momento vive o Estevão? Alguns jogadores se encontrando em posições diferentes, como o Menino pela meia esquerda. Será que vai ter essa referência para sempre nos próximos jogos? Será que de fato vai ser esse cara ligado, ativo, que não desliga do jogo? Vamos ver. Fato é que são muitas nuances para comentar, mas acho que chegamos a quase 13 minutos. Se você chegou até o final, fala, cheguei até o final, comenta aqui embaixo, cheguei até o final, porque a gente passou um pouquinho da média habitual dos vídeos, que é entre 8 e 10 minutos, mas inegavelmente, gente, esse jogo merecia, porque houve muita entrega dos dois lados, e um Palmeiras que foi brilhante, um Bahia que tentou do jeito que pôde, mas a vitória foi merecidíssima para o Palmeiras, que vence o seu primeiro duelo de G4, já que, é bom destacar, nos outros confrontos de G4 não saiu com vitória, perdeu para o Atlético Paranaense, G4, G6, melhor dizendo, G6 dessa rodada, né? Perdeu para o Atlético Paranaense em casa, empatou com o Flamengo em casa, empatou com o São Paulo fora. Enfrentou esse segundo desafio de G6, esse quarto desafio de G6, e nesse quarto desafio de G6 conseguiu a vitória contra o Bahia, que sofre muito fora de casa, e o Palmeiras fez valer a força do Allianz Parque. 5 vitórias seguidas pelo Campeonato Brasileiro no Allianz Parque. E o Bahia, no Campeonato Brasileiro, segue com uma vitória apenas jogando fora de casa. Mas na Arena Fonte Nova é o bicho. 7 jogos e 7 vitórias. Quero seu comentário aqui embaixo. Como eu disse, fica super à vontade para comentar o que você bem entender. Vou ficar muito contente em ler. Nem sempre vou conseguir responder todos os comentários, porque tem muita gente participando, eu estou muito feliz. Mas não se esquece de deixar o like também. E não se esquece também de se inscrever no canal se você não é inscrito. E fala que chegou até o final do vídeo que eu vou ficar muito contente, tá bom? Bora falar de futebol.